Elvia, até é importante você falar isso, porque, como até o pastor já mencionou, no meio cristão a gente tem um preconceito muito grande, porque muitas pessoas levam só para o lado espiritual. Mas por que você está assim? Como se quisesse buscar um motivo para você estar assim. Ah, mas você não tem motivo para estar assim. Então, vai orar, vai ler a Bíblia, sabe? Então, essa cobrança é muito grande. E é importante a gente citar que pode ser uma doença que a pessoa tem predisposição àquilo, talvez com casos na família, né? Então, qual seria a melhor forma de se tratar isso com a pessoa cristã? Às vezes uma pessoa pode estar se identificando em casa, tem uma pessoa que está passando por isso, e às vezes a pessoa não consegue admitir ou aceitar que aquela pessoa tem essa postura conhecendo a Deus. Então, qual a melhor forma de lidar com isso? Agora, eu nessa questão, né, biopsicossocial, eu passava por todas essas Foi experimentado em todas essas áreas. Eu tinha uma predisposição genética, eu convivi com uma mãe muito depressiva, né? Eu creio que isso tem, né, uma influência grande. Eu tive questões físicas muito sérias, né, uma questão renal, eu tive um tumor, perdi uma suprarrenal, tive 2 cirurgias muito sérias, com CTI e tudo. Imagina, isso tudo dentro de um quadro depressivo. E eu tinha também a questão social, a questão da minha família, né? E uma das coisas para o depressivo que eu vejo tão concreta é que ele sofre por estar dando trabalho, por estar trazendo sofrimento para a família. Ainda tem que responder. Então, uma das grandes descobertas, as pessoas falam assim, o que acontece assim? Uma das coisas que foi tremendo, aí foi na área espiritual, que também biopsico, social, espiritual. Então, uma das coisas que eu vejo assim, foi um dia... Uma pessoa me falou, por que você quer morrer? Eu quero morrer porque eu quero acabar. Eu não aguento esse sofrimento mais, dói demais. E eu não aguento ver minha família sofrer. Então, eu morrendo, eu vou acabar com o meu sofrimento e acabo com a minha família. E a pessoa olhou para mim e falou, você está vivendo uma mentira. Se você morrer, você acha que você vai acabar com o seu sofrimento? Me dá só uma vírgula aqui. Veio à mente agora que nós temos em casa pessoas que talvez queiram fazer perguntas para vocês, né? Para a doutora Daniela e para a Elvia. Você pode ligar para a gente. 31 3253 3320 é o nosso telefone para falar ao vivo no estúdio. Então, de repente, você quer fazer alguma pergunta, né? E aí você pode mandar a sua pergunta ao vivo ou também pelo nosso CAT. O CAT é o 31 3209 3301 e o nosso Twitter, @detudoumpouco.tv. Enquanto a gente vai batendo papo com a Elvia e com a Daniela, você pode fazer, então, aí o seu questionamento. Aproveitar e fazer uma pergunta para a Daniela. Daniela, eu vejo que no mundo cristão, mais do que até no secular, a depressão foi taxada como uma doença espiritual. As pessoas olham para a depressão e falam é algum tipo de influência espiritual, você precisa ser liberto disso. O que muitas vezes pode ser, mas tecnicamente isso não seria depressão, isso seria um problema espiritual do cunho tristeza, que é aquilo que a Elvia disse. Você acha que isso tem, de alguma maneira, camuflado a depressão? Porque a depressão é um fator técnico, né? Sim. Então, deixa eu começar respondendo a primeira pergunta que a Elvia falou. Quando falou assim, olha, quando você acabar com a sua vida, você acaba com o sofrimento da família. Muito antes pelo contrário. Você coloca a família em sofrimento, porque a família e os amigos nunca vão se perdoar porque não perceberam sua depressão. Então, a pessoa que se mata, ela mata o círculo de amizades dela também. E aí vem aquela questão, quando você falou da questão da depressão como um problema espiritual. Teve um pastor na década de 60, chamado Jay Adams, e ele escreveu um livro chamado Manual do Conselheiro Capaz e o Conselheiro Capaz. Ele trouxe essa ideia, quando esse movimento surgiu, a gente vai chamar isso de aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico surgiu para combater uma influência muito grande de uma linha psicológica nas igrejas, que era a abordagem centrada na pessoa. Então, a igreja estava muito interessada com a abordagem centrada. Então, esse pastor, que era um pastor presbiteriano na década de 60, começou esse movimento do aconselhamento bíblico. E o aconselhamento bíblico, ele vai dizer que todo problema tem 3 fontes. Ou uma doença orgânica comprovada, ou possessão demoníaca, ou pecado. E o que acontece? A depressão, você não vai perceber alterações. Então, ela não entraria no critério orgânico. Possessão demoníaca. Eu estou participando de um tanto de ritual, deve ser... Então, se você põe a mão exposta, não sai, então... Se não é orgânico e se não é demônio, só pode ser pecado. Então, tem uma linha mais radical que vai acreditar que toda doença psiquiátrica é pecado.
Então, transtorno do pânico, depressão, transtorno afetivo bipolar e uma série, ou transtorno bipolar, transtorno afetivo, vão entrar nessa categoria de problemas espirituais. E o mais interessante da história é que hoje o DSM-4, que é o livro que vai catalogar os distúrbios psiquiátricos, ele cataloga problemas espirituais. Mas o que ele vai chamar de problemas espirituais tem a ver com conflitos na fé. Então, a pessoa está atravessando conflitos na fé, está com uma série de dúvidas por causa de conflitos na fé. Depressão é considerado um transtorno afetivo. Então, essa questão da gente achar que, não, é porque você está em pecado, procura o pecado, vai sondar o pecado, faz com que a pessoa mergulhe ainda mais num quadro de tristeza, de dor profunda, ou seja, de culpa, apagar de o fogo com a gasolina, né? Você vai apagar o fogo com gasolina. A gente queria aproveitar, então, essa pausa sua, porque temos uma telespectadora na linha para fazer pergunta para vocês. É a Josiane, de Belo Horizonte, não é isso? Isso. Tudo bem, Josiane? Tudo jóia. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Você quer perguntar, fazer algum comentário? Eu estava ouvindo, eu liguei a televisão agora, né? Eu comecei a pegar agora. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ela. Se a depressão a gente tem, a gente consegue perceber que a gente tem, ou só os médicos mesmo que fazem uma avaliação para saber se a gente tem, ou se a gente mesmo consegue estar. Não, eu estou com depressão, eu tenho depressão. Tá bom. Obrigado pela sua participação, viu? Um grande abraço. Josiane, vocês ouviram a pergunta, né? Da minha experiência, os médicos têm critérios, né? Tem critérios para selecionar se você está com depressão, se está com tristeza, qual grau, né? Qual grau. Existem vários graus de depressão, né? Eu vou falar com vocês que eu cheguei no que os médicos chamam de depressão maior, uma depressão muito severa. Agora, eu ia percebendo, porque como eu já tinha convivido também com pessoas com depressão, eu comecei a perceber coisas em mim que pareciam com pessoas deprimidas, né? Principalmente esse desejo de morte. E esse desejo de morte, ele é tão terrível que eu começava a maquinar maneiras de morrer. E eu, de repente, me pegava planejando morrer. Eu mesma assustava, né? Então, esses quadros... Outro sintoma muito claro da depressão era a questão da insônia. Mas não é uma insônia qualquer, não, gente. É não dormir. Tanto a insônia como dormir demais são indicativos. Ganho de peso ou perda de peso muito rápido são indicativos. Quando você vai falando dessa... Sabe aquela pessoa que não para, eu não posso parar, eu não posso parar, eu não posso parar. Ou então aquela lentidão psicomotora. E eu passei pelos dois extremos. Cognitivos. Eu passei pelo extremo de ficar exageradamente trabalhando demais. Teve um tempo que o meu marido presenciou isso e começaram a perceber. O meu último trabalho, porque depois eu me aposentei, meu trabalho em escola, eu ia trabalhar, eu não conseguia sair da minha sala. Tinha que alguém me pegar pela mão e me fazer passar pela porta. Depois que eu passava da porta, eu ia embora. Meu horário era até às 13 horas, dava 14, dava 15, eu não saía. E são sintomas que são muito fáceis de confundir com sentimentos, né? Nós temos uma outra telespectadora na linha também conosco. Alô, quem fala? Eliane. Eliane, bom dia, tudo bem? Maurício, todo mundo aí. Eliane do Barcabana. Você queria fazer alguma pergunta, Eliane? A nós aqui outra vez, Maurício. Você queria perguntar para a Elvia ou para a Daniela? Para as duas. É o seguinte, como vocês já sabem aí, que eu estou sempre no ar, eu tenho os 2 tímpanos perfurados e eu tenho muita infecção. E os médicos confundiram a minha infecção, que ela é direta, não tem antibiótico que combate, com a depressão. E me passaram antidepressivos. Só que nesses 8 anos eu nunca tomei um comprimido. Eu não choro, eu não sou nervosa. Eu me estresso às vezes, quando eu estou muito infeccionada, eu fico estressada. Você falou infeccionada, é isso? Eu entendi bem? Infecção dos ouvidos. Tá. Meu ouvido tem muita secreção direta, sem cessar. Então, quando eu estou muito nervosa, estressada, eu coloco um louvor, vou cantar, sabe, vou orar, vou ler a Bíblia. Aí, às vezes, dou uma choradinha e eu sinto aquele perfume gostoso, sabe, que eu não sei que perfume que é, mas eu sei que Cristo entra no meu barco e passa. Então, eu queria saber se tem diferença da depressão para o estresse. Porque a minha vida é normal, tranquila, apesar da infecção. Você não tem vontade de morrer, nada disso?
Você tá doido, menina? Eu quero é viver. Não, eu só tô... Sabe? Não, filho. Não, na minha ignorância, eu só tô tentando fazer um diagnóstico aqui, então... Jamais. Mas, ó, eu posso dizer que você não é depressiva, já entendi. Glória a Deus. Ô, Eliane, obrigado, viu, pela... Uma tonelada, sabe, de antidepressivo, eu nunca pus um. Quando eu tomo meio clonazepam, eu parto ele em 4. E tomo um pedacinho só para fingir que eu estou tomando, sabe? Aham, ok. Se é depressão, se é que é depressão, eu curo com louvor, com adoração, sabe? Saindo para a rua, arrecadando coisas que meus irmãos estão sofrendo. E aí eu só queria saber isso. Tem diferença da depressão para o estresse. Tá bom. Obrigado pela sua participação mais uma vez, viu? Tchau, Eliane. Um dos receios, Jean, que a gente percebe é que as pessoas têm uma recusa muito grande a tomar medicação antidepressiva. Não, eu não vou tomar antidepressivo, assim, imagina. Ela não quer admitir, né? Eu posso tomar remédio para pressão, eu posso tomar glicose, eu posso tomar remédio para tireoide, eu posso tomar remédio para dor de cabeça, eu posso tomar remédio para um tanto de coisa. Mas eu não posso tomar antidepressivo. Então eu vou até enganar o médico, fingir que eu estou tomando. Eu tomo um dia sim, um dia não resolve. Mas no caso dela, ela disse que o médico deu o antidepressivo por causa de infecção no ouvido, se eu entendi bem. Mas tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver? Você também tinha problema de infecção no ouvido? Não, no ouvido não. Não, mas é um problema de... O que pode acontecer com uma pessoa deprimida, não estou falando que a Eliane deve procurar investigar melhor isso. Agora, uma das coisas é que o sistema imunológico da pessoa fica muito comprometido. Então, eu tinha alguns tipos de infecção que não melhoravam. Não melhorava, nada curava. É porque o meu sistema, como eu estava envolvida num quadro de depressão, meu sistema imunológico era Mas o desejo baixo. de morrer não é intrínseco à questão da depressão? Aí é que tá. Mas às vezes eu não quero morrer, eu só quero encontrar com Jesus. Sabe? Não, eu não vou acabar com o alívio do sofrimento. sofrimento. Eu não quero morrer, eu quero encontrar com Jesus. Eu tô doida pra Jesus voltar, tô doida pra Jesus voltar. A gente vai chamar isso. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, mas aí eu vou trabalhar até, eu vou deixar meu corpo, não vou preocupar com o meu corpo, eu não vou comer direito, eu não vou fazer atividade física, eu não vou fazer nada direito, porque, não, Jesus tem que voltar, sabe? Então, assim... Adiantar um processo para liquidar o sofrimento. Perfeito. Porque a pessoa, tipo assim, ela maqueia o suicídio como eu quero aliviar a minha dor. Pelo amor de Deus, vem logo Jesus. Isso. Eu até queria